Fala galera do Brand Time, tudo bom aí? Provavelmente todo mundo já deve ter ouvido falar da emocionante história do fiel cão Hachiko, que esperou por seu dono morto por quase 10 anos. Hachiko tornou-se um símbolo de fidelidade, sendo lembrado, elogiado e usado de exemplo. No entanto, alguma vez você já se perguntou se essa paixão canina pelo dono está no instinto de praticamente todos os cachorros? A história de Hachiko é incrível, mas não é única. Nesse momento, dezenas de cãezinhos ao redor do mundo estão esperando pacientemente por seus donos, sem saber ao certo se eles vão voltar ou não. E nada disso importa para eles, até porque não precisam de mais ninguém no mundo além do dono. Hoje, contaremos histórias que te deixarão tão emocionado quanto a biografia do cão japonês Akita Inu. Continue assistindo. Entre aqueles que caminham lado a lado através dos horrores da guerra, há uma conexão incrível que é até mesmo difícil de descrever em palavras. E esta conexão não existe apenas entre pessoas. Taylor é um labrador amarelo que serviu aos Estados Unidos durante toda a sua vida. Tay-Tay, ou Princesa Taylor, como é chamada, esteve várias vezes no Afeganistão, onde defendeu com muito empenho o sargento Tom Hansen e seus companheiros. Quando os militares voltam para casa e param de servir, são separados dos cães com que passam os meses mais longos e perigosos de suas vidas. E foi assim que aconteceu com Taylor e Tom. No final de tudo, quando o cão se aposenta, as coisas podem ser organizadas para que ele caia na família de seu amigo humano. No entanto, por alguma razão, este processo acaba sendo muito complicado e, pior ainda, dispendioso, podendo até custar milhares de dólares. Felizmente, uma mulher chamada Molly Oliver tem esse dinheiro, além de amar ver os emocionantes encontros entre os cães e seus donos. Junho de 2016 foi o último mês que Taylor passou no canil militar. A cachorra foi acolhida pela mulher e, quando estava a bordo do avião, o cãozinho nem sequer suspeitava que se reuniria com um homem que não via há muitos anos. A cachorra estava com muita saudade e a todo tempo esperando por esse momento desde a separação. No Afeganistão, Tom protegia Tay-Tay das balas, enquanto ela encontrava bombas debaixo dos pés dele. Essa dupla salvou a vida um do outro em muitas ocasiões. Finalmente, depois de anos intermináveis de espera, o sofrimento acabou. O sargento disse: "É como se um pedaço da minha alma tivesse sido tirado de mim. Agora que ela voltou, vou ficar inteiro outra vez." É impossível assistir ao encontro desses antigos soldados e seus melhores amigos sem derramar algumas lágrimas. Todos os anos, muitos cães se perdem nas ruas e, infelizmente, o caminho deles de volta para casa acaba sendo muito mais longo e difícil do que se parece. Ninguém sabe ao certo como este cãozinho chamado Dingo foi parar sozinho em um parque, e ele sempre olhava bem para o rosto de todas as pessoas que passavam por ele. O mais intrigante de tudo é que ele nunca saía do lugar onde as pessoas o notaram pela primeira vez. Logo em seguida, todo mundo percebeu que Dingo estava perdido e que apenas estava esperando por seu amado dono. Já que as pessoas frequentemente perdem seus amados animais de estimação, elas iam até ele. Várias vezes, pareceu que a sorte finalmente havia sorrido para o cãozinho novamente. Os donos dos cães perdidos viram as fotos de Dingo e o reconheceram como se fosse seu cachorrinho de estimação. Quando chegavam ao local, esperavam que o animal corresse para encontrá-los, mas nada acontecia. Dingo nem sequer respondia aos nomes que as pessoas o chamavam. Ele sempre estava com um olhar triste, e quando tentavam pegá-lo, ele fugia, mas logo em seguida voltava ao mesmo local de espera, quando todos saíam. Não era seguro para Dingo ficar no parque. Havia muitos carros ao redor e, mais cedo ou mais tarde, o cachorro poderia correr para ver as pessoas e, acidentalmente, algo terrível poderia acontecer com ele. Então, o cãozinho foi apanhado e levado para um abrigo. Durante todo o tempo que Dingo esteve lá, ele não tirava os olhos da porta. Mesmo já amparado, parecia que ele não queria desistir de sua vida passada e continuou esperando por seu dono. Mas o milagre aconteceu. Quando o cão finalmente ouviu a voz do seu amado dono, não restaram dúvidas. Ele o reconheceu imediatamente. Esta foi a primeira vez que o pessoal do abrigo viu Dingo feliz. Ele abanou o rabo e correu para a cerca, que o separava de seu dono. Esta é a história de um cão que teve muitas chances de recomeçar a vida com uma nova família. No entanto, Dingo precisava de uma pessoa só, e ele fielmente esperou por isso. Cachorros não escolhem a quem se apegar e amar as pessoas apesar de todos os seus defeitos. Infelizmente, esta é a razão pela qual histórias como esta acontecem. Isso ocorreu em Taiwan, na cidade de Kaohsiung, e foi neste local, em junho de 2012, que
que os habitantes locais notaram pela última vez um cãozinho infeliz sentado na beira da estrada. Teve até uma testemunha que viu quando o cão foi abandonado em um dia úmido e chuvoso. O homem encostou com a moto na beira da estrada e deixou o cachorrinho no gramado. Quando ameaçou de ir embora, o cão tentou ir atrás do dono. No entanto, o homem se afastou e ordenou que o cachorro ficasse sentado quieto. Este foi o início de uma agonizante espera para esse cãozinho, que foi apelidado por todos na área de Xiao Huang. Ele ficou 2 anos inteiros esperando por lá. O cãozinho não deixava de jeito nenhum o lugar onde havia sido abandonado. Ele ficava sentado esperando pelo dono, fazendo chuva ou sol, mas ele ficava mais animado quando chovia, provavelmente porque isso lembrava o cão o dia em que viu pela primeira vez o seu amado dono. Uma vez, um motoqueiro passou pela rua e Xiao Huang pensou que fosse seu dono. O cãozinho correu atrás da moto e acabou quebrando a pata. Mas ninguém o ajudou. Os moradores locais até tentaram dar comida para o cachorrinho, mas ele não tinha vontade de comer. Apenas 2 anos depois, os serviços especiais de animais souberam de Xiao Huang. Eles recolheram o cãozinho e o levaram para um abrigo. Fizeram um exame e começaram um tratamento. Dessa forma, descobriram que o cãozinho tinha várias doenças graves, mas não perigosas. Xiao Huang teve o azar de cair nas mãos de um homem mau que não soube apreciar a sua fidelidade e amor. Mas temos certeza de que este cãozinho fará com que o próximo dono seja o mais feliz do mundo. Às vezes, mesmo apenas 2 semanas de espera podem parecer uma eternidade. Para este cão, esse curto período de tempo que passou sem seu amado dono foi o mais longo de sua vida. O cãozinho foi notado pela primeira vez no início de fevereiro de 2016, em uma área residencial da cidade americana de Houston. O cachorro não se afastou muito de sua casa e passou a noite debaixo da porta de um dos apartamentos. Quando os carros passavam, o cãozinho sempre corria para a rua forçando-os a parar. Ele olhava bem para o rosto das pessoas, mas não encontrava o que procurava. Enquanto o carro ia embora, dava para ver claramente nos olhos do animal todo o desamparo e a tristeza. Este pastor alemão estava à espera do seu dono, um homem de 54 anos chamado Heitan Abu Harbid. O animal nem sequer sabia que seu dono nunca mais voltaria, pois ele havia sido morto durante um assalto na loja onde trabalhava. O animal infeliz agora tem um longo caminho pela frente para conseguir se recuperar e poder confiar nas pessoas novamente. Foi preciso muito esforço para que essa moradora local fizesse amizade com o cachorro, conseguisse colocar a coleira nele e o levasse para um abrigo, longe do lugar onde tudo o que resta para ele é a espera sem fim. Os habitantes de uma cidade coreana, onde esta história se espalhou por todo o mundo, concordam que nunca viram um cãozinho tão triste. Ninguém buscava por esse cachorrinho. Ele simplesmente apareceu na porta de um pequeno restaurante, tão repentinamente quanto uma chuva ou tempestade acontece. Ninguém sabe ao certo de onde o cachorrinho veio, onde estavam seus donos ou o que havia acontecido com ele. A única coisa que sabiam era que o cachorro não conseguia parar de chorar. Algumas pessoas ficaram com dó e deram ao cão um guarda-chuva para que ele não se molhasse durante os dias de chuva. Até porque ele vigiava a porta do estabelecimento durante os dias e as noites, independente do tempo. Quando as pessoas tentavam pegá-lo e levá-lo embora, ele voltava persistentemente e se sentava no mesmo lugar, como se soubesse o que todo mundo não sabia e esperasse pacientemente por isso. O rostinho encantador do cãozinho conquistou todos ao seu redor e os habitantes locais começaram a alimentá-lo. No entanto, o cachorrinho comia com muita relutância, somente quando a fome estava se tornando insuportável. A pior parte foi que o cão parecia ser de alguém. Ele estava limpo, bem cuidado e, olhando de perto, dava para ver que o pelo do animal estava até tosado. Quem e por que alguém decidiria se livrar dele? Só os veterinários podiam encontrar a resposta para essa questão. Quando ficou claro que o dono não voltaria para buscar o cãozinho, ele foi levado para um abrigo especial. Como todos os outros cães, o cachorrinho também foi examinado. Os resultados mostraram que o cãozinho estava infectado com um parasita, uma espécie de verme cardíaco já há muito tempo. Acontece que durante todo esse tempo, ele teve que suportar a dor. Como os olhos do cão estavam perfeitamente saudáveis, os veterinários sugeriram que a causa das lágrimas era o sofrimento emocional e o medo que ele tinha de enfrentar na rua. Acontece que o cãozinho foi abandonado no momento mais difícil de sua vida, na hora da doença. Nos resta apenas acreditar que o dono não tenha feito isso por pura maldade, mas que o motivo do abandono tenha sido financeiro, pois não podia pagar o tratamento caro. De qualquer maneira, o cachorrinho foi curado e depois encontrou um novo dono. Agora, ele não precisa chorar nunca mais. E por último, preparamos um bônus para você. Uma história que prova que não são apenas os cães que podem se apegar a seus donos. Acontece que alguns gatos, se abandonados, esperam pacientemente pelo regresso de seus donos queridos. Em dezembro do ano passado, algumas pessoas encontraram esse gato em um parque. Mas até aí tudo bem, pois é normal encontrar gatos na rua. No entanto, o problema foi que não era de costume que gatos vivessem naquele parque. E nunca ninguém tinha visto esse gatinho fofinho nesse lugar antes. O gatinho parecia triste, sempre sentado sobre sua pilha de folhas secas e nunca
abandonava seu posto. Por dó, os visitantes do parque começaram a trazer comida para o gato se alimentar. Como ele não recusava a comida, ficou claro que ele era um animal de alguém. O gatinho até mesmo levantava a cabeça quando era acariciado e parecia feliz quando as pessoas estavam dando atenção para ele. Depois de um tempo, as pessoas notaram que a barriga do animal estava estranhamente grande. Os visitantes do parque imediatamente ligaram para um veterinário e o perguntaram se, por um acaso, teria a possibilidade de tratar de uma gatinha que estaria esperando por outro gatinho e não por seu dono. Os visitantes do parque imediatamente ligaram para um veterinário e o perguntaram se, por um acaso, teria a possibilidade de tratar-se de uma gatinha que estaria esperando por outro gatinho e não por seu dono. Mas o veterinário esclareceu todas as dúvidas e afirmou que se tratava definitivamente de um gato macho. A barriga dele estava grande porque as pessoas davam muito comida e o gatinho praticamente nunca recusava. O veterinário também determinou que o animal tinha cerca de 2 anos e, a julgar pelo seu comportamento, estava claramente à espera do seu dono. Pelo que parece, o homem levou o gato pelo parque em uma caixa, soltou-o e foi embora. Os animaizinhos nem sequer suspeitam que seus donos podem traí-los dessa forma. É por esse motivo que o gato não saiu do parque e ficou esperando no mesmo lugar onde foi abandonado, confiante que, se esperasse mais um pouquinho, o dono definitivamente voltaria para buscá-lo. Só as pessoas entendiam que seria inútil esperar. Mesmo que alguém o tenha abandonado, o gatinho ainda precisa de uma nova chance. A gente espera que esse gatinho fofinho encontre um novo dono e lar e que nunca mais seja abandonado. E galera, por hoje é tudo, pessoal. Até a próxima. Tchau!